Olá malta do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para trazer 5 razões para vocês verem o anime de 86 ou lerem a light novel eventualmente quando terminarem de ver o anime, porque pronto, a segunda temporada ninguém sabe onde é que ela está, nem se provavelmente voltará ou não, mas de qualquer maneira o anime é uma excelente adaptação e acho que vale a pena continuar este quadro de 5 motivos para vocês verem anime X ou lerem. O primeiro foi Grand Blue e agora é 86. Para começar, eu diria que o ponto forte realmente que, pelo menos comigo, melhor ressoou foi sem dúvida as personagens, principalmente a dupla de protagonistas, tanto o Shin como a Lena. Portanto, esta história da 86 vai acompanhando um pouco a perspectiva de cada um, mais em foco da Lena numa primeira parte, mais em foco no Shin numa segunda parte, né? Porque o anime são 24 episódios, essencialmente divididos em 2 cursos, e a primeira parte foca um bocadinho mais na Lena, enquanto que a segunda parte então foca um pouco mais no Shin. Do ponto de vista da Lena, a Lena é interessante porque parece uma personagem no início muito inocente, sem ter muita noção de como é que é realmente a realidade. Ela basicamente comanda um esquadrão, que é o tipo de esquadrão suicida, só que ela pensava que as pessoas não morriam em batalha, mas as pessoas morrem efetivamente em batalha. Porque toda a propaganda do Império é dizer que basicamente os robôs que são controlados, né, são robôs, é a AI, a inteligência artificial, lutam e portanto não há perdas. Na verdade não é bem assim, isto está na sinopse, não é spoiler nenhum, está mesmo na sinopse onde nos diz que na verdade realmente existem propriamente pessoas, que são pessoas que ficaram de parte por não serem praticamente da raça perfeita, né? Que é o que vocês vão ver, tem aqui algumas coisas parecidas com o pintor, com o do bigode, né? E portanto ela não tem bem noção disso, mas é bom ver como ela vai mudando e como ela vai percebendo e vai entrando em choque e vai realmente mudando um pouco a sua personalidade, deixando de ser tão inocente e começando a ser muito mais inteligente, muito mais, entre aspas, vou dizer fria, ou não é fria, mas é um bocadinho mais inteirada do que realmente se está a passar ali e ter que tomar decisões que são decisões um pouco mais difíceis. E vamos vendo isso gradualmente, principalmente na primeira season, né? Na primeira parte da primeira season, porque o foco é mais nela, e vendo esse pequeno desenvolver e ela ficando cada vez mais astuta, ficando cada vez mais confiante também de si mesma, passando por várias peripécias. Ela testemunhou várias coisas que foram terríveis para ela e ela não estava à espera disso, e é bom ver como ela se desenvolve e acho que é um fator muito importante. Além de ela ter o seu carisma, no início um bocadinho, chega a ser um bocadinho, parece falso, mas na verdade ela era mesmo assim, ela não tinha noção de nada, mas vamos vendo que vai melhorando e acho que isso é importante. Para mim também outra personagem muito importante e ainda mais envolvida é sem dúvida o nosso protagonista masculino, o Shin. O Shin é uma personagem muito interessante. Ele é o capitão basicamente do lado do Spearhead, lá do esquadrão dele, onde ele basicamente comanda as outras pessoas para quase a morte, mas é muito interessante ver como ele literalmente parece que não tem alma nenhuma, literalmente parece que está completamente quebrado e que faz as coisas de uma maneira mais fria possível, e vemos que ele se destaca muito porque ele é realmente muito bom, tem até umas aptidões ali extra de algo que se calhar não fica bem dito no início como é que ele tem, mas vamos vendo que a história tem sempre estes bocadinhos, um bocadinho mais, entre aspas, sobrenaturais, por assim dizer, da coisa, para realmente alguns personagens, e no caso do Shin ele realmente é mesmo muito bom, mas vemos que ele não tem propriamente uma personalidade fácil de simpatizar, principalmente no início, porque é muito frio mesmo. Só que vamos vendo aos poucos, mas mesmo devagarinho, algo que retorna um enredo muito mais realístico, na minha opinião, porque ele tem vários traumas, ele vai tentando enfrentar um desses traumas, ele tenta não passar muito para fora, mas na verdade ele por dentro está a sofrer bastante, e depois ele encontra-se com uma certa personagem que de certa forma também desencadeia um pouco estes sentimentos, e a primeira parte acaba no fundo com esta quase explosão, entre aspas, onde ele se apercebe que se calhar tem um bocadinho já ali coisas todas lá dentro, todas metidas, e consegue de certa forma ultrapassar um pouco pelo que acontece no final desta primeira parte. Já na segunda, foi um foco mais nele, principalmente em comparação com a primeira, vemos variamente ele a interagir com o seu esquadrão, com a malta que ele está, e vemos também novamente ele a ganhar um pouco mais de humanidade. Mas o mais interessante é que, mesmo chegando ao fim desta primeira temporada e supostamente ele já está mais resolvido, mesmo assim vemos que existe muito espaço para trabalhar a personagem, e isso é mesmo muito interessante. Podia estar aqui muito mais in-depth da personagem, mas não é esse o meu objetivo, mas sim dar-vos assim rapidamente o porquê de eu achar que as personagens são muito boas, e não é só eles, também temos o Raiden, temos a Anjo, temos várias outras personagens que são secundárias que também ganham algum desenvolvimento e vão se desenvolvendo, e principalmente só adaptaram 3 volumes, portanto acredito
que mais ainda vão ter. Portanto, sem dúvida alguma que personagens é um fator muito, muito importante para mim e que vale mesmo a pena nesta obra. O próximo motivo é, sem dúvida, os temas que são abordados, principalmente a discriminação na primeira parte, onde vemos que os 86, que são basicamente as pessoas que não estão dentro dos padrões ditos da raça pura, onde é que eu já vi isto, né? E eles são postos de parte num distrito, né, o distrito 86, e são postos basicamente para lutar, supostamente após cumprirem o seu, basicamente, exército, o seu tempo no exército, são supostamente liberados. Portanto, é isso que eles fazem. Eles tentam, então, lutar contra a Legion, que são basicamente a inteligência artificial que estão realmente a tentar dominar ali, pelo menos aquela parte, e vemos eles a lutarem, e é interessante ver o contraste, de certa forma, entre a República e este distrito, e vendo as diferenças sociais, vendo as diferenças económicas também, vendo toda uma diferença de como esta gente ficou outcast, né? Ficou de parte, e que semelhante quase como uns campos de concentração, onde não são propriamente uns campos de concentração no sentido da palavra real, mas é algo muito parecido e realmente claramente uma referência ao que aconteceu já na nossa história. E portanto é muito interessante ver como a obra vai lidando ao pouco e vai nos mostrando as diferentes perspectivas da República, neste caso da Lena, e de uma vida muito mais tranquila, rica, da raça pura, e esta vida discriminatória, sem sequer saberem que eles estão a lutar contra a Legion, seja a malta da República, não têm nem noção, porque pensam que realmente que são simplesmente robôs não tripulados que estão a lutar, quando na verdade não é isso, estão lá pessoas mesmo. E acho que a obra trabalha bem, porque não tenta forçar nada assim muito, como é que eu ia dizer, force muita narrativa, ou seja, temos de ter muita pena porque é simples. Não, eu acho que temos, a história realmente mostra-nos que temos pena porque realmente é malta que infelizmente foi discriminada só porque não está dentro dos padrões, mas ao mesmo tempo não nos tenta forçar isso nos visualizadores, mas sim mostrar-nos como é que eles vivem, como é que eles tentam superar o dia a dia, mesmo sabendo que estão realmente com estas dificuldades todas, e acho que isso torna muito mais interessante e não tenta aquele sentimento de tu tens que comer isto, tu tens que literalmente sentir que é por isso que eles estão de parte e que o meu objetivo é pôr-te isso na cabeça, estão a ver? Não, acho que é uma coisa muito mais realística e que faz muito mais sentido. E portanto acho que é um tópico que, principalmente nesta primeira parte, aborda bem, pelo menos na minha opinião. O número 3 é sem dúvida os twists, que claro que eu não vou estar aqui a dizer os twists todos, porque senão perderia a piada e vocês não estariam a ver e provavelmente não veriam o anime, mas são muito interessantes de ver, porque têm todo um enredo muito bem feito, com foreshadows aqui e ali, de coisas que vocês vão provavelmente assimilar quando o twist chegar. Não é algo que sai simplesmente um twist feito só mesmo para causar aquele impacto no visualizador, pelo menos na minha opinião, acho que são muito bem trabalhados, são no timing certo, no sítio certo e bem feitos, bem ilustrados, bem adaptados também, né, para o anime, e a maneira como conseguem também de certa forma criar aquele suspense na obra, criar sempre aquele sentimento de eu não sei o que é que vai acontecer a seguir, para que caminho é que a obra vai. Isso é muito interessante e acho que vale a pena principalmente verem, porque para quem gosta deste tipo de obras que tem sim um bocadinho de mistério, é uma ação, né? Mas com aquele mistério, sem saber exatamente o que é que poder esperar daqui para a frente, sempre com twists a acontecer aqui e ali, sem ser exagerado, sem ser o 20 twists só para causar impacto, porque isso não faz, acho que vale a pena imenso por esse fator, no fundo, né? E temos também um quarto motivo, para mim, que é o romance entre os protagonistas, e não só, embora no início o romance seja quase zero e a obra não tenha propriamente feito muito entrada sobre isso, eventualmente vai, caso tenhamos mais seasons, realmente eles vão ficando muito mais próximos, o Shin e a Lena, portanto isto é um bocadinho, se calhar, já estar a falar um pouco no futuro e não tanto no presente, e vocês não esperem que vá ser romance, romance não, porque não vai, mas tem sempre umas índices aqui e ali, também de outros personagens, como por exemplo da Anjo, tem ali umas pequenas passagens, por assim dizer, mas principalmente focando no romance do Shin e da Lena, que não é propriamente um romance muito presente, porque o próprio Shin não sequer pensa nisso, mas vamos vendo como a Lena acaba por ajudar imenso o Shin e vice-versa, e como os dois funcionam muito bem juntos, na minha opinião, mesmo não estando propriamente juntos, e acho que, claramente, não sendo realmente um foco da obra nesta parte inicial, porque efetivamente não é, já estou de certa forma também a dar-vos um bocadinho de um cheirinho do que possa ser no futuro, caso venhamos a ter uma segunda temporada. Portanto, nesse sentido, ok, que o romance não é um fator motivo grande nesta primeira parte, mas de certa forma está presente e vai estar muito mais presente, portanto mesmo que não haja segunda temporada, pelo menos na Light Novel podem contar com isso. E o quinto motivo e o último para vocês verem o anime é sem dúvida a produção, mas não a produção por ser super bem animado, mas sim pela direção do Ishii. Toshimasa Ishii é o diretor, teve o seu debut
como diretor aqui em 86, já era uma pessoa muito conhecida pela malta que acompanha, principalmente Dawn Pictures, já víamos que ele provavelmente iria assumir um papel muito importante pelos episódios que ele tinha dirigido em vários animes, como Erased, por exemplo, como Saw e como outros animes da Dawn Pictures, e realmente ele surpreendeu imenso. Mais para aquela malta que se calhar não estava à espera, a mim não me surpreendeu tanto porque eu já esperava, mas surpreendeu-me mais ainda porque foi além do que eu próprio esperava. Portanto, mesmo que eu já esperasse alguma coisa, conseguiu ir além. Uma produção que teve muitos problemas, inclusive o anime foi adiado da primeira vez, portanto realmente já estávamos a ver que não era propriamente um bom sinal, mas ele conseguiu, mais alguns diretores de episódio, principalmente o Ryo Ando, conseguiram carregar muito bem da obra, storyboards fantásticos, analogias incríveis, a maneira como utilizava a soundtrack, a maneira como a própria obra foi muito bem adaptada, uma das melhores adaptações que já temos até agora. Foram apenas 3 volumes de light novel, para vocês terem uma noção, os primeiros 11 episódios, que é a primeira parte da primeira temporada, foi só o volume 1, portanto realmente deram um tempo ao tempo para adaptar, e também graças a Deus que o comitê também foi a favor disso, né? E deram tempo ao tempo para adaptar, e a maneira como ele conseguiu tirar das personagens, como ele conseguiu extrair o máximo da mídia visual em comparação com os livros, né? Como é óbvio, porque são só letras, porque é uma light novel, foi fantástico, e isso é ainda mais difícil do que adaptar um mangá, porque no mangá já tem ali a parte visual para ajudar. E light novels não é bem assim, porque têm só para aí umas 10 ilustrações, umas 7 a 10 ilustrações de um volume e o resto é tudo letrinhas. Portanto, é como se fosse adaptar um livro normal, e isso tem muito mérito, e a maneira como ele conseguiu várias storyboards, várias transições super incríveis que contrastam muitas vezes a cena da República com a malta do distrito do 86, ficou mesmo sensacional e realmente merece esta menção. Vocês não vão ver um anime super bem animado visualmente a 2D, o CG é bem feito, by the way, o CG é muito bem feito, a texturização, o frame rate são impecáveis, mas acima de tudo é a maneira como ele consegue extrair muito com pouco, uma staff muito reduzida, com pouco tempo, onde realmente não vai esbanjar em animação 2D, mas que vai fazer as coisas muito bem feitas, principalmente a nível de direção e de storyboards. E portanto, se vocês viram o vídeo até ao fim, espero que deixem um like, subscrevam-se se ainda não são subscritos aqui no canal. Espero que alguma destas razões vos faça efetivamente ver o anime. Eu espero que sim, porque vale mesmo muito a pena. O meu nome é Kaiser, fiquem bem e até à próxima. Tchau, tchau.